do avião, do Fluminense. Foi porque você falou do Fluminense. É verdade, caiu. É verdade. Mas é isso. Vamos falar do primeiro tema aí, Macedo, sobre o nosso querido Hugo Souza? Bora lá. Vamos falar sobre o Hugo Souza, porque, né, ainda gera dúvidas, né? Então, tá saindo em bastante lugar aí. Agora, a nova é que o Flamengo, eu não gosto, mas enfim, os caras escrevem, a gente tem que falar, que o Flamengo estaria convencendo o Hugo a ir para a Gávea em 2025, o que eu particularmente acho praticamente impossível. Acho que o Flamengo não cometeria essa gafe de tomar um não, porque é óbvio que eles vão tomar um não, né? A não ser que, claro, a gente não consegue, né? Depois do Carlos Miguel a gente fica na dúvida com tudo, né? Mas eu acredito que o Hugo, o momento dele hoje no Corinthians passa aí uma atualização de como é que tá. O torcedor corintiano pode continuar tranquilo. Tem a questão da multa, tem a questão do pagamento. Quando é que tem que ser o pagamento? Passa aí um update para quem não viu os vídeos ou para quem ainda está em dúvida, Macedão. Vamos lá. Vou tentar passar, pessoal. Então, tentar passar desde o começo, tá? Como eu fiz no vídeo. Vou dar uma atualização geral. O Hugo Souza chegou em julho ao Corinthians emprestado, tá? O valor do empréstimo, 200 mil euros, tá? Empréstimo até o final do ano. Seria 6 meses de empréstimo, com a opção de compra. O que é a opção de compra? O Corinthians teria preferência em comprar o Hugo Souza, tá? Então, não está tendo uma nova negociação. Já quando o Corinthians contratou o Hugo Souza, no próprio contrato de empréstimo já tinha lá determinada a opção de compra, o parcelamento e as garantias. E o Flamengo assinou o contrato. O Flamengo autorizou. O que o Corinthians deveria fazer para consolidar a compra do Hugo Souza? Do dia 10/10 ao dia 30/11, teria que mandar um ofício ao Flamengo comunicando o Flamengo que iria exercer a opção de compra, que seria contratar o Hugo em definitivo, pagando o Hugo em 4 parcelas de 200 mil euros. Uma parcela em janeiro de 2025, outra parcela em junho de 2025, terceira parcela em janeiro de 2026 e a última parcela em julho de 2026. Já estava no contrato. Não é uma nova negociação, não é agora o Corinthians mandou para o Flamengo essa condição de 4 parcelas. Não existe isso, pessoal. Já estava tudo no contrato. Já estava tudo pré-estabelecido quando o Corinthians contratou o Hugo por empréstimo. Já estava tudo no contrato, já desenhado. Inclusive, quem sugeriu o Corinthians pagar em 4 vezes foi o próprio Flamengo. Não foi o Corinthians que pediu para pagar em 4 vezes. O Flamengo sugeriu ao Corinthians pagar em 4 parcelas. Porque o Flamengo avaliou mal o goleiro deles. O Flamengo avaliou que o Hugo já estava perdido para o futebol. Descartou o Hugo completamente. E viu a possibilidade de ganhar 4 milhões de reais em cima do Hugo. Ou 1 milhão de euros no valor total. Do jogador já descartado. Que não tinha futuro, que não ia dar nada. Essa que é a verdade. Só que para desespero do Flamengo, o Hugo Souza simplesmente ressurgiu no Corinthians, jogando um brilhante futebol, sendo destaque no Brasileirão, e eles tomaram no nariz no negócio. Porque um goleiro hoje que vale muito mais do que 1 milhão de euros. O Hugo hoje deve valer, com 26 anos, no mínimo uns 10 milhões de euros. Essa é a questão. O Flamengo tomou a volta no negócio. E é ano eleitoral do Flamengo. E a oposição do Flamengo está batendo em cima disso. E o Flamengo desperdiçou um grande ativo, jogou no lixo. Está batendo em cima da administração do Flamengo sobre isso. Isso é arma para a oposição. E os caras querem dar aquela apaziguada falando: nós vamos não vamos vender o Hugo, nós não vamos aceitar. Não tem que aceitar, já está aceitado. Vocês já aceitaram, já quando assinaram o contrato. O Corinthians só está exercendo aquilo que está no contrato. Não tem que apresentar garantias nenhuma, porque já está apresentadas as garantias. Essa história, o Corinthians apresentou as garantias e o Flamengo recusou. Mentira! As garantias já estavam no contrato. Já estavam lá. Já aceitaram na época, né? Já aceitaram na época do empréstimo. Não é porque
a narrativa que está sendo criada no Rio está dando a entender que o Corinthians falou: vou comprar o Hugo. Aí vai comprar, como vocês vão pagar? Não, vão pagar em 4. Eu falo do Corinthians, vão pagar em 4 vezes e vou dar isso de garantia. É mentira. Já estava tudo pré-estabelecido no contrato. Já estava preto no branco no contrato. 4 parcelas, 2 parcelas semestrais. 4 parcelas semestrais. A cada 6 meses, você pagar uma parcela de 200 mil euros. Com as garantias. Brax. E, pessoal, a Brax tem um contrato com o Corinthians de 300 milhões de reais. O valor da compra do Hugo é 4 milhões. Como que a Brax não vai ser confiável para pagar, para garantir a compra de 4 milhões, pessoal? Pô, tá de brincadeira. Então não tem lógica. Não tem lógica. É falácia. É narrativa. E o que me entristece é parte da torcida do Corinthians que comprou essa narrativa, não entender isso. Já estava no contrato. O Corinthians está fazendo o que está no contrato. O contrato é esse. A verdade é que a diretoria do Flamengo mal avaliou o seu atleta, tratou o Hugo como uma mercadoria descartável e achou que ia ser um grande negócio vender o Hugo por 1 milhão de euros. É isso. E agora estão tomando a volta, porque o Hugo vale muito mais que 1 milhão de euros. O Hugo vale muito mais do que 1 milhão de euros. Pra você ter uma ideia, eu acho que o jogador da base do Corinthians que saiu ano passado saiu por 3 milhões de euros, o centroavante lá. É um jogador que mal jogou no Corinthians. Foi mesmo. Esqueci o nome dele agora. Kaique, não foi? Kaique, não lembro agora o nome dele, cara. O centroavante que saiu agora recentemente, no começo do ano. É o grandão lá, que fez um gol na Sul-Americana, inclusive, né? Isso. Acho que é o Kaique. Saiu por 1,5 milhão, 2 milhões de euros. E detalhe, né, Macedo? A Brax patrocina o Flamengo. Eles não aceitaram a garantia do próprio parceiro deles. Então, assim, tem uma coisa errada aí. Então, assim, pessoal, eu acho que a verdade vai aparecer. Já está aparecendo que já tem um cara, por exemplo, não sei se vocês viram aí, Felipe Augusto, não sei se vocês viram aí o pilhado falando que estava em contrato mesmo, parcelado em 4 vezes. O pilhado, que é da mídia do Flamengo. Já estava no contrato, gente. O Corinthians está exercendo aquilo que está no contrato. O Flamengo que fez besteira. E essa história de garantia também já estava no contrato. Já estava a garantia da Brax lá. Eles assinaram, aceitaram na época. O que acontece é que existe uma semifinal entre Corinthians e Flamengo. Isso é guerra de bastidor. O Flamengo quer tentar criar uma situação para desestabilizar a situação do Hugo. O Hugo não vai jogar. Vocês vão ver só. Até domingo, a Flamídia vai dizer que o Hugo não vai jogar o jogo domingo. Se não pagar 500 mil, não vai jogar. Mas eu falo para vocês, vai ter que pagar o 500 mil. Porque o Hugo está emprestado. Então vai ter que pagar mesmo. Não tem erro, não tem jeito. Exatamente. Vai ter que pagar o 500 mil para o Hugo jogar, porque o Hugo está emprestado no Corinthians. Não é definitivo. Definitivo vai ser quando o Corinthians pagar os 200 mil euros lá em janeiro. Aí sim. Aí o Flamengo vai ter que mandar a documentação e o Hugo vai ser oficializado goleiro do Corinthians. Mas hoje, o Corinthians vai ter que pagar o 500 mil. Você não tem a dúvida disso. Vai ter que pagar. Porque hoje ele está emprestado. Ele é jogador do Flamengo, está emprestado do Corinthians, e na cláusula está lá. Cada vez que o Corinthians enfrentasse o Hugo, ou o Corinthians enfrentasse o Flamengo, o Corinthians teria que pagar 500 mil euros para o Hugo jogar. E vai ter que pagar, não vai ter jeito. Vai ter 24 horas para pagar. Vai ter que pagar. Então não caiam nessa aí, o Corinthians não vai pagar, vai dar. Não, o Corinthians vai pagar os 500 mil euros, os 500 mil reais, para o Hugo jogar domingo. Tenho certeza, vai ter que pagar. Isso é opinião, tá? Não é informação, é opinião minha. Porque o Hugo hoje está emprestado, é jogador do Flamengo, e no contrato, se o Corinthians quer exercer o contrato, no contrato está lá. Se o Corinthians cada vez que o Corinthians enfrentasse o Flamengo, para o Hugo jogar, o Corinthians teria que pagar 500 mil reais. Domingo é jogo. O Hugo está emprestado. Vai ter que pagar. Não tem erro. Mesmo que compre o Hugo. Vai ter que pagar. Agora, dia 15 de janeiro de 2025, Corinthians depositando os 200 mil euros na conta do Flamengo. Acabou, meu irmão. O Hugo é do Corinthians. Está no contrato. Está no contrato. Agora, estão criando uma narrativa. O Corinthians pediu para parcelar. É mentira. Já estava no contrato. É mentira. O Corinthians tem que pagar à vista. Não precisa pagar à vista, está no contrato. Por que o Corinthians vai desembolsar 5 milhões de reais, sendo que já estava no contrato para pagar parcelado?
Tá sobrando dinheiro no Corinthians? Não tá sobrando. Se existe a possibilidade de pagar assim, tem que pagar e vai pagar e acabou. Agora, até lá, vão criar as narrativas até domingo, tá? E eu tenho certeza, vão criar narrativas do jogo que o Hugo não vai jogar. Eu sou capaz de postar com vocês. Que até sexta, sábado, a Fla Press vai publicar. O Hugo não joga contra o Corinthians, contra o Flamengo. O Flamengo vai proibir o Hugo jogar. Eu aposto que vocês quiserem que vai ter essa narrativa. O Morde Virilha falou isso no jogo do Brasileiro, né? Que não ia dar tempo, lembra? Você vai ver só. Eu aposto quantos vocês quiserem que vão criar essa narrativa para desestabilizar o Corinthians. Porque eles sabem que dessa vez, enfrentando o Corinthians aqui na Arena, no Neoquímica Arena, vai ser bem diferente do que enfrentou outras vezes. Porque eles sabem que o Corinthians está muito mais forte agora do que aquele time que eles enfrentaram no ano passado, no retrasado. É um novo Corinthians. É um outro Corinthians. Até o que o Corinthians enfrentou eles no Rio de Janeiro, né? Sim, é um outro Corinthians. Sim. Não é aquele mesmo Corinthians que se rendia facilmente pro Flamengo. O Flamengo meteu 3, 5 aqui na Arena. Não é o mesmo Corinthians, não. Então eles vão tentar fazer nos bastidores. Time que jogou lá com eles no Maracanã, né? Eles vão tentar fazer nos bastidores essa guerra para desestabilizar o Corinthians. Mas, cara, aí vai do torcedor corintiano entender, ou absorve a narrativa de lá, ou vai ouvir o que está sendo dito aqui. Eu não sou o único, tá? Meu timão publicou isso. O Marco Belo publicou isso, postou um vídeo aí, a gente replicou. Então eu não sou o único que está falando isso. Por quê? Porque a informação veio do Corinthians. O Corinthians está tranquilo, porque está no contrato. Está no contrato as garantias, está no contrato a forma de pagamento, e já estava pré-estabelecido tudo. Era só o Corinthians manifestar que ia comprar o Hugo. Manifestou, agora é só cumprir com o combinado. Dia 15, tem que depositar os 200 mil euros. Depositou os 200 mil euros no dia 15 de janeiro, já era, acabou. O Hugo Souza é do Corinthians oficial. A gente tem umas informações aí, né, Macedo? O que está acontecendo lá no Flamengo, né? Também eles estão jogando para o torcedor, né? Porque agora é ano de eleição, né? Ano de eleição, o Flamengo no final do ano elege o novo presidente. Do Flamengo. 50 dias, daqui a 50 dias a seleção do Flamengo. Agora, até lá vai ser essa conversa. Porque o Corinthians vai pagar o Hugo só em janeiro. Então, até lá vai ter essa conversa. E a oposição está usando isso. A oposição está usando isso, que o Hugo não valia 1 milhão de euros, vale muito mais e tal. Está usando isso. Estão batendo pesado. Isso, falando de administração. Realmente, se você pegar as escolhas do Flamengo nos últimos anos, a administração dos caras foi ruim. Caiu a administração comparando como era com o Maneiro de Melo, principalmente nos gastos, né? Eles vão lá, despeja dinheiro lá em cima de jogador às vezes não dá nada. Você vê que mudou a filosofia do Flamengo com o Landim. Mudou e mudou mesmo. Só que, na minha visão, tá? Na minha visão, isso é guerra de bastidor. É guerra de bastidor para desestabilizar o Corinthians. E vão ficar nessa do Corinthians é caloteiro, do Corinthians não paga, Corinthians é aquilo. Nós vamos ver no dia 15 de janeiro de 2025. Até lá a gente vai ver. Nesse dia a gente vai ver quem está com a razão ou não. O Corinthians, na minha visão, pelo que eu vi detalhadamente, que me passaram detalhadamente sobre o contrato, o Corinthians está tranquilo, está seguro, porque o Flamengo assinou o contrato, autorizando pagar em 4 parcelas com as garantias que estavam ali no contrato. Não tem como voltar atrás mais. Acabou. O contrato está vigente, não tem muito o que falar, né? Eu tenho dois questionamentos tá? O Corinthians não está procurando outro fiador. Vai manter o que está no contrato. Não tem outro fiador. Não tem nada disso. O Corinthians vai manter o que está no contrato. É isso aí. Boa, deixa eu fazer 2 perguntas que tem me feito, e aqui no chat também, rolando o chat, o pessoal tá perguntando. Antes, só mandar um salve aí pro Reinaldo Duarte pelo superchat aí. Obrigado, Reinaldo. Se você quiser mandar seu superchat também, estamos de volta finalmente. Mandou o superchat aí, passa na frente de todo mundo. As perguntas que vêm para mim, Macedo e Carequinha, vocês souberem responder. A primeira é, a contratação definitiva, então ela só entra com o primeiro pagamento em janeiro, certo? Sim, correto. Ou seja, né, foi a história da multa e tal. Então muita gente pergunta assim, será que não compensa ir logo e pagar esse valor à vista para não ter que pagar esse valor de multa? Você acha que isso compensa, que a diretoria chegou a pensar nisso, ou não? Por serem 4 parcelas semestrais, ainda assim vale a pena você pagar só em 4 parcelas semestrais do que esses 500 mil? Porque o torcedor corintiano, né, que ouviu o Augusto Melo dar diversas entrevistas falando, já temos o dinheiro do Hugo, vai estar o dia 1º vai contratar, quando ele errou a data lá e tal.
E o que incomoda, Carequinha, muito o torcedor, é essa questão desse silêncio da diretoria, porque assim, você vê os caras toda hora falando, né? O Virilha lá, o Morde Virilha, tá toda hora no microfone falando, e a gente vê às vezes um silêncio da diretoria. Então, esse é o primeiro questionamento. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês dois, não sei se vocês vão saber responder, é em relação à segurança do Corinthians. Por quê? Vamos supor que o Corinthians está praticamente em 2 semifinais, praticamente em 2 finais, podendo chegar a 2 finais. Vamos supor que chega um time europeu aí, italiano, ofereça ali 10 milhões de dólares para contratar o Hugo para o Flamengo. O Corinthians vai ter que cobrir esses 10 milhões de dólares, ou o fato do Corinthians já ter comunicado e já estar em contrato já garante que o Hugo é do Corinthians e não tem esse perigo? Porque esse é um medo, né, que o torcedor tem. Vou te falar aí, Macedo. O Macedo é o rei das... Até onde eu sei, quando o Corinthians manifesta, tinha do dia 10 do 10 até o dia 30 do 11, para manifestar que queria contratar o Hugo. Quando ele manifesta, ele exerce o direito de compra. Então não pode chegar outro clube aí cobrir, não tem como. É o Corinthians. É um compromisso de compra e venda, é um compromisso de compra e venda, né? Não tem como quebrar. Se quebrar, o Corinthians vai na justiça e vai acionar o Flamengo. Entendeu? O Flamengo tem que decisar o Corinthians. Mas, hoje o que está valendo no papel hoje lá é o Corinthians fez. Tinha que se manifestar, se manifestou em contratar o Hugo, fez o ofício, mandou, e detalhe, emitiu nota oficial, mandando para a torcida que estava contratando o Hugo, dos moldes que estavam no contrato. E é isso, gente. Pô, agora vamos falar, nossa, mas o Corinthians, cara... O Corinthians tem uma base jurídica muito grande. A maioria dos conselheiros são advogados, os caras... O Cascone é um brilhante advogado, você vê o currículo do cara aí. Já, os caras não iam... Os caras iam trucar. Por que o Flamengo não emitiu nota oficial falando que não quer, não aceitou? O Flamengo emitiu? Não saiu nada do Flamengo oficial, cara. Está saindo pela imprensa. Eles jogam para os influencers, né? Joga para a imprensa. Saiu alguma coisa oficial do Flamengo? Como quando eles emitiu uma nota oficial falando que vai contratar de acordo com o que está no contrato? Não saiu nada. Agora, se o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que não aceitou vender o Hugo, aí vai ter que ir para a justiça. Aí vai ter que ir para a FIFA, vai ter que acionar a FIFA, aí o negócio vai enroscar. Mas o que tá no papel, o Corinthians está seguro. Está seguro. E se o Flamengo embaçar em que não querer vender, aí vai ter que ir para a justiça, porque está no papel, está no contrato. Exatamente, o que eu falo é isso. É que a galera tá engolindo muito, tá tomando muita água suja, né, cara? E aí começa a vomitar faz mal tomar água suja. Tem flamenguista no chat aí, viu? Tem flamenguista no chat. Bebe mais água limpa, gente. Vocês estão bebendo muita água suja, bebe mais água limpa. Entendeu? Porque é complicado. Viu, Macedão? Aí os caras pegam Tem lá. Tem flamenguista aí. Só pega a mídia carioca, flamenguista, e repassa o que os caras estão falando. Lógico que os caras vão defender o lado deles, gente. Agora, a gente não tem lado. A gente está defendendo a informação. Se viesse da parte do Corinthians a informação que, não, é verdade, Macedo, vamos ter que ter garantia, se o Flamengo não aceitar, eu ia trazer para vocês a informação correta. Procede, verdade, o Corinthians não tem as garantias necessárias, vai ter que esperar o Flamengo aceitar. Mas não é isso que eles falaram para mim. Não é isso que eles me passaram. Me passaram isso. Tava tudo certo, tá tudo certo. É só o Flamengo esperar dia 15 de janeiro a gente depositar 200 mil euros o Hugo do Corinthians. Acabou. É isso. O Marcelo, tem flamenguista na live, mas se tiver respeito, se não xingar, tá tudo certo. Pode ficar no chat e falar. Eu sei que vocês preferem o Hugo do que o goleiro de vocês, que tem delay, informação, né? Tá? Informação sobre a questão do Ranieri. Não procede que o Corinthians pagou o Ranieri, tá? Então, vamos lá. Então, essa pergunta rolou aqui. Não procede. Vou até colocar aqui na tela. Foi divulgado pela Rádio Craque Neto. Então, eu acho que esse negócio... Respeito quem divulgou. A gente não é o pai da verdade, né? Não sou... Chamo de pai cedo, mas não sou pai da verdade, coisa nenhuma. Mas eu falei com uma pessoa grande do Corinthians agora, grande mesmo, e o cara falou, não é verdade. Macedo, não é verdade. Então... Segue em aberto ainda a dívida com o Cuiabá em relação ao Ranieri.